Vocês não estão dando joinha lá no vídeo no YouTube. Vocês têm que ir lá dar joinha no YouTube, tá bom? Inscrever no canal. Então, beleza, gente. Iniciando aqui a nossa sexta aula e hoje nós vamos fazer correção de exercício. Beleza? Pode continuar, Márcio. Márcio, não, Mário. Obrigada. Tá. Márcio, grandão. Desculpa, hoje eu tô assim, hoje tá difícil. Aí do lado, você tem a despesa fixa de aluguel. Aqui você tem o dia do pagamento do aluguel, os valores. Se você quiser alterar algum valor, você pode fazer a alteração do valor do aluguel aqui manualmente. Então, se eu pegar o valor do aluguel de janeiro de 600 passar para 6.000, ele faz as recontagens. O interessante é que quando aparece o jogo da velha, ele significa que eu tenho um número grande demais para a largura estreita demais da minha coluna. Então, eu tenho que ir lá em cima, onde tem o A e o B, o C. No caso, entre a coluna B e a coluna C, quando eu parar com o mouse ali, ele muda de figura. Vai virar uma seta preta com duas pontas e uma barrinha no meio. Você dando 2 cliques, ele abre a figura. Aí vai falar lá, por exemplo, são 12.600, aí só voltar se quiser para os 600, ele recupera os valores anteriores. Porque você está usando as fórmulas, excelente. Do lado, você tem também a conservação, o investimento de laboratório. Fiz basicamente, como eu falei para a senhora, eu não sabia que já era, eu já tinha gasto 115 mil ou não. Então eu fiz uma planilha que se eu gastei os 115 mil e faltou comprar alguma coisa, eu coloco na informação ali e ele já vai computando para mim acima dos 115 mil. Então, nesse caso, eu gastei 150.200. Se eu fizer qualquer alteração no valor do computador que está 5 mil, se eu colocar R$5, ele muda todo mundo ali. Ele recalcula. E recalcula todas as fórmulas que estão ligadas nele. Seguir o mesmo padrão para a próxima despesa, que é o material de laboratório. Seguir o mesmo padrão para os equipamentos e investimentos de escritório. E o mesmo padrão para o material de escritório. Tá? Então, até agora, as despesas, eu consegui juntar essas despesas de investimento e gastos nessas planilhas aqui. Tá? Beleza, excelente. A próxima é o encargo. Então, encargos eu tenho tanto encargos salariais, os federais e os municipais. O que está de amarelo é que pode ser que haja alguma mudança de acordo com a lei. É só vir ali e mudar os valores, que todas as planilhas que estão levando por base esses dados em amarelo, elas vão ser recalculados. Tá? Então, aqui é mais uma planilha de controle, assim, mudou a lei. O COFINS passou de ser 3% para 10%. É só mudar ali 10%, tudo já é recalculado automático. Aí, do lado, para eu poder fazer uma folha de pagamento, tem que ter a folha de ponto. Então, eu fiz a folha de pontos da pessoa. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, na hora de entrada da sexta-feira, se eu colocar em vez de 8 horas, colocar lá 07.2.00, ele entrou 7 horas da manhã. Quando eu bato um Enter, no cantinho ele mostra que são 9 horas, quer dizer, ele trabalhou 1 hora a mais. A legenda está embaixo. Ele tem 1 hora a mais de hora. Se eu falar que ele entrou às 9 horas, aí mostra vermelho, ele está devendo 1 hora. Eu tenho ali o controle das horas e tudo isso vai ser feito e vai ser recalculado aonde tem o total de horas trabalhadas do ladinho ali, na coluna M. Tem lá o cálculo das horas trabalhadas. Beleza, por enquanto? Alô? A máquina. Alô? O celular, a conexão. Volta. Não, tá certinho, perfeito, tá tranquilo. É que eu tava mutada aqui, esqueci. Aí do lado você tem a folha de pagamento. Então a folha de pagamento, levando os salários brutos, esses salários aqui são os que estão lá na planilha de investimentos, a segunda que a gente viu.
Então, eu tenho aqui, de acordo com a hora trabalhada. Ele trabalhou 168 horas. Se eu mudar na folha de ponto o valor da hora, ele atualiza o meu salário bruto. Eu coloquei aqui um vale transporte e eu coloquei o desconto de salário líquido, se tiver. Se o menino for tirar as férias, na hora que eu marco as férias, o quadrinho, o botãozinho férias, ele recalcula os valores com as férias. Se eu marcar o 13º salário, ele já recalcula a pessoa nas férias e ganhando o 13º. Assim como se eu desligar as férias, ele só marca o 13º. Se eu desligar o 13º, ele volta ao salário do mês normal. Não fiz o prolabore, a dispensa, que eu não entendi o que queria com isso. Então eu coloquei ali, mas não sei o que se quer daquilo ali, então eu deixei quieto. Não mexi em nada, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu, particularmente, eu não sei fazer isso aqui, não. Tem um negócio de FGTS, até pus a célula aqui do lado da próxima. Porque eu não sei se eu tenho que inventar um FGTS anual, se eu tinha que inventar algumas coisas, então eu deixei meio aberto de acordo com a orientação que o meu cliente me der, eu consigo montar o resto, tá? Então o FGTS está aí também, só mesmo porque eu quero entender depois, vamos montar a planilha toda, o resto. Do lado, eu tenho as vendas, então eu tenho a nota fiscal. Aí é só subir com a barra de rolagem. Então, minha nota fiscal, eu vou colocar na parte amarela o nome, o CNPJ, CPF, o número da nota, o endereço do cliente. Aí eu coloquei aqui alguns, sei lá, chutei alguns produtos que eu acho, um serviço que talvez a gente vá fazer, né? Então, eu posso colocar o nome da descrição do serviço e o valor bruto. O COFINS, contribuição, imposto de renda, PIS, tudo já é baseado, se parar na fórmula, você vê que ele está baseando de acordo com o central, que é a folha de encargos. Se a pessoa lá embaixo pagar à vista, ela ganha um desconto. Mas se ela clicar para pagar cartão, ela não ganha desconto. Então, eu tenho aqui também na minha folha de nota fiscal a opção da pessoa pagar com ou sem um desconto, se ela pagar à vista, se ela pagar em cartão à vista ou com dinheiro, tanto faz. Beleza? Por enquanto? Aí do lado tem vendas do ano. Como eu fiz um trem doido aqui e montei o calendário do ano todo. Amarelos e os sábado e domingo. Agora tá picando um pouco. Foi vendido no dia. Entendi. Aqui é o seguinte, no final... Tá picando um pouco, Mário. Mário, tá picando um pouco. Eu vou tentar mudar aqui de lugar. No final do dia, eu vou pegar e vou somar o que foi vendido. Eu teria que ter uma outra planilha à parte, ou poderia fazer a soma mesmo manual, e colocaria o valor ali. Qualquer valor que eu colocar, ele vai refletir na coluna N, que é a do total de vendas por dia, ou na linha 39, que é o total de vendas por mês. Essas linhas, aqui a 39 principalmente, elas vão trazer os dados para a próxima planilha, que é a do balanço. Na planilha do balanço, eu só tenho a opção de atualizar o convênio. E todas as receitas são somadas e colocadas aqui na tabela, as despesas também. Aí eu faço a receita menos a despesa, tenho o total do balanço, ali que vai sair, né? Tenho o total anual. Do outro lado ali eu tenho o total das receitas anuais, total das despesas anuais. E aí eu tenho a situação aqui, se tem o lucro ou prejuízo. Se eu pegar esse 20 mil aqui e bater o zero, você vê que o gráfico ele vai atualizar também. Perdi o convênio, ele vai atualizar. Então eu tenho isso também. Para poder
colocar, né, a interação entre gráfico e o resultado lá das planilhas. Aí, como eu fiquei sem saber se você queria planilhas separadas, a última eu pus todo mundo junto. Eu fiz um negócio e fez todo mundo junto ali, para poder ficar, às vezes, mais fácil de ver as tabelas, os valores, tudo de uma vez. Se não me engano, essa aqui, não sei se eu protegi ela, mas não protegi, não. Aí você pode alterar, às vezes, valores, que vai alterar todo mundo ali também. Essa aí eu achei que não era bem assim, né? Mas aí ficamos assim, nós fizemos até a logomarca lá. N. Eu vi, meninos. Eu achei que muito empenhados no exercício. Não, mas excelente. Eu acho que aqui, tanto quanto esse balanço, quanto esse exercício, eles estão sensacionais, principalmente porque eles trazem um resumo muito, muito bom. Igual você falou, isso é uma coisa que é importante que, para quem tem mais dificuldade em Excel, entenda. Aqui, quando ele coloca a fórmula, quando ele coloca uma célula protegida que a gente não consegue editar, é exatamente para isso, para você poder mandar para o seu cliente proteger no seu trabalho, porque senão o abençoado vai lá e apaga o negócio e você não sabe aonde que está o erro. Então, porque isso aqui a gente está falando de uma planilha. Quando você está num sistema, quando a gente faz lá o nosso projeto do nosso sistema, a gente coloca tudo isso em regras também para que o sistema consiga compreender que, ó, isso daqui a gente está usando, a gente está herdando essas coisas para cá, então o cara só pode mexer nessa célula aqui, ele só pode mexer nesse campo aqui. Então, eu acho que ficou muito, muito bom. Eu acho que vocês foram até muito além do que eu esperava. Tem umas coisas aqui que eu vi que eu achei sensacional, tipo esse das bolotinhas aqui. Eu acho que tem muito tempo que eu não mexo com Excel assim, tão vigorosamente, porque na faculdade eu mexia mais. Mas de poder usar o cartão, isso daqui é muito, muito legal. Aí, Agora eles estão arrastando alguma coisa lá em cima. eu pelo que eu vi com os colegas, alguns colegas eles não têm muita noção de Excel, né? Aí eu até coloquei no grupo e reforço aqui, gente, se alguém tiver alguma dificuldade para mexer com Excel, já cansei de dar aula no Excel para o Senai e para o SESI, a gente marca um dia, eu ensino vocês a mexer no Excel. Excel não é difícil, Excel é só detalhe, igual o Roberto Carlos fala, detalhes tão pequenos de nós dois. Eu ensino, quem quiser mexer nesse troço, o Ramon, outro dia eu ajudei ele a aprender um pouco mais. O que precisar que eu puder fazer para ajudar nessa parte de Excel aí, o pessoal precisar, até no serviço mesmo, não sei, eu estou às ordens aí. Aí foi isso aí, nosso trabalho foi isso. A gente pensou muita coisa, que os meninos eles têm uma noção melhor do que é a parte contábil. Só que eles não têm, talvez, um tanto de conhecimento de Excel que eu tenho. Então, nós dividimos, nós planejamos a parte contábil junto. Aí eu falei, deixa comigo que o resto eu resolvo. E montei a planilha para poder depois, se quem precisar, quiser saber alguma coisa aí, depois eu mostro para vocês. É facinho. Baba, mole para quem chupa house preto. Beleza, professor? Qualquer dúvida, Não, perfeito, Mário. Muito obrigada. Que bom que você ajudou as outras pessoas. E isso é muito importante também para todo mundo, que se você não sabe fazer alguma coisa, provavelmente tem alguém que sabe. Então, e vocês podem contar com as outras pessoas para poder ajudar. Isso no trabalho também. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa sozinho, às vezes uma pessoa explicando para a gente vai ser muito mais fácil. Então, excelente. Adorei, Mário. Depois eu coloco lá os comentários para vocês. Mas assim, tá? Excelente. Vocês foram super além do que foi até pedido mesmo. Mas uma coisa que é importante, que nós vamos reforçar isso durante a aula toda, a perspectiva de vocês, que é importante para esse exercício. Então, não consigo mexer no Excel. Não, manda o que você conseguiu fazer. Porque é só assim que a gente vai conseguir ajudar vocês a conseguir compreender melhor como organizar os dados, porque a modelagem que é a mais importante. Vocês lembram que a gente falou muito de modelagem conceitual, de que a gente está pegando um modelo e transformando ele em outro modelo. Isso tudo é muito importante, porque se vocês não conseguirem ainda entender muito bem como que essa modelagem funciona, a gente vai ter muita dificuldade na hora da gente chegar no banco de dados
Isso vão falar assim, tá, mas eu não tô entendendo para que serve isso. Por que eu tenho que colocar dessa forma? Por que eu tenho que colocar da outra? Então, eu acho que esse exercício vai ser essencial para todo mundo. Até mesmo para quem já conhece, a gente sempre aprende coisas novas mexendo no Excel. É sempre uma sofrência danada, porque aí dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. Então, assim, excelente. E agora, o grupo A tá pronto para apresentar? Positivo. Ah, então beleza. Vocês querem que eu compartilhe aqui também ou vocês compartilham? Não, eu prefiro que você compartilhe porque eu estou no celular e não vou conseguir mexer. Tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu deixar aqui. Chururu. Ó, tá fazendo exercício da outra. Vamos, filho. Abre aí. Aí. Beleza. Pode começar, por favor. Arrasta um pouquinho mais da folha de ponto para a sua esquerda ali. Ah, Aqui? isso, os efetivos. Ah, beleza. Sobe, por favor. Para a sua esquerda. Por favor, arrastar ela para a direita. O que aconteceu? A Raí, prazer, boa noite a todos. Meu nome é Peterson, já me conhecem. Raíssa, a Tainá e o Ramon são meus colegas de grupo. Nós penamos um pouquinho, sim, penamos. Pedimos apoio mesmo ao Mário. O Ramon entrou um apoio com o Mário, tudinho. E nós fizemos uma planilha mais básica, não tanta profundidade quanto a apresentação do Mário. Tá? Nós tivemos um início do que era esses 115 mil e esses 6 mil reais. Esse foi o que mais nos pegou. A gente estava até querendo um pouco mais de tempo para poder, assim, mais uma semana, isso aí, essa planilha nossa ia ficar mais 80%, não 60% como está. Mas vamos lá. Nós quebramos a cabeça e vimos uma coisa. 115 mil reais, 106 mil reais. Como está sendo aí exposto, né? Equipamentos para o laboratório e equipamentos para o escritório. Nós temos ali, pelo enunciado, né, que a UFOP vai disponibilizar somente 20 mil reais por mês para a empresa, essa empresa júnior, para poder trabalhar com esse montante de documento, né, fazer a organização e a salva desse documento, né, que ela possui lá. Então ela tem somente 20 mil reais por mês para ceder. Então, você vai abaixar, você vai ver mais abaixo você vai ver, eu coloquei capital imóvel, capital humano, total ali da soma ali, embaixo você vai ter 20 mil e 240 mil reais, que são 20 mil vezes 12. Tá, então isso aí nós temos no ano, né, fornecido à empresa. Mas, se você subir novamente naquela primeira parte, nós temos 121 mil reais para empatar primeiro na empresa. Então, como que vai ser feito isso? Se eu colocar esses 121 mil ali, eu vou entrar no negativo o ano inteiro. Vou ficar no negativo. Então, nós fomos além. Vamos pegar um pouco da realidade. Quando são dois amigos, né? O Ellerson e o Marcílio. Eles querem fazer uma empresa, estão juntos. Eles são dois bibliotecários, eles vão realizar um trabalho de monta, né, praticamente. E, por eles estarem iniciando, eles não vão ter esse dinheiro. Então, o que eu imaginei? Vamos lá, vamos além disso aí. O Ellerson, ele possui um veículo? Sim, possui um veículo. Que legal, possui um veículo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar esse veículo para a empresa? Sim, vai usar para a empresa. O Ellerson tem e o Marcelo também tem. Beleza, são dois veículos para a empresa. Não coloquei na planilha aí porque ficou mais abstrato. Mas na questão do Ellerson, eu falei assim, vamos colocar então que o veículo do Ellerson
um veículo bom, tabela FIPE. Aí eu fui e pesquisei. O bibliotecário Ellison, fui na tabela FIPE e imaginei, olha, tem uma Ford Ranger 2015, uma tabela FIPE. Eu e o Ramon estamos nessa discussão. Vamos lá, tabela FIPE. 70 e tantos mil reais. Então vamos lá, ele vai vender, vai comprar um veículo mais básico, para ele não ficar a pé, né? Porque são dois, né? E vai investir, vai empacar na empresa 40 mil reais. Beleza, aí eu coloquei, ó, bibliotecário, Ellison, assim, veículo, blá blá blá, 74, vai colocar 40 mil. Quando eu coloco 40 mil, tirando de 121 mil, cai para 81 mil reais. Aí a realidade começa a ser mais crível, entendeu? Aí eu peguei você colocou, só diminuir, né? Aí coloquei esses 81 mil reais ali e dividi por 12. Janeiro, fevereiro, março, que deu 6.750. Eu acho que eu não coloquei aí a divisão aí, mas está ali nesses aí. Foi dividido, 6.750. Então, esses 81 mil reais, eles estão... Aí, tá vendo? Você viu aí, ó. Clica aí novamente. Aí tá lá. A soma inicial, né, 115 com 6 mil, menos os 40 mil, dividido por 12. Então, eu tenho, para aquele mês inicial de janeiro, eu já tenho uma coisa a pagar, né? Porque eu comprei, mas tenho que pagar esse material. Eu tenho que colocar esse material, eu tenho que saldar esse material. Aí eu consegui colocar por 12 meses. Eu não peguei nenhum empréstimo, que às vezes as pessoas pensam assim, eu vou pegar um empréstimo via BNDES e vou me afogar em juros, às vezes até crescente. Vai pegar um juros pequenininho, mas vai estender ele por 30 meses. Não, nós temos um montante ali, vamos colocar ali, nós vamos receber. Já é certo que a UFOP nos contratou para fazer isso, esse primeiro ano. Aí, esses aí, embaixo, são as de capital imóvel, que é aluguel de imóvel mensal, vezes 2 depois, você vai ver lá. O material de consulta para escritório, despesa 1.500. Aí eu fui um pouquinho além para poder ajustar essa tabela. Eu falei, peraí, eu vou pegar despesa de escritório, e são sempre coisas conhecidas, né? Papel, caneta, lápis, borracha, régua, clipes, e criei uma planilha lá embaixo de material de escritório. Pode clicar, por favor. Nesse material de escritório, aí coloquei o básico mensal de uso. Você tem caneta Bic, você tem régua cristal, você tem papel A4, você tem pack com 3 borrachas, você tem corretivo líquido, você tem clips, grampeador, porque o grampeador tem que ter no início. Você vai grampear, vai fazer um relatório, você vai deixar solto. Aí que eu fiz, fui no mercado, pesquisa de mercado. Fui no Calunga e achei para cada um. Tá aí o site HTTPS, tudinho. Se clicar depois, né, você vai nesse corretivo líquido. Então, eu peguei esse básico. Então, esse é o meu básico, o mais básico possível, mensal de uso. Mas se eu comprar no mês, às vezes eu não vou precisar no outro mês. Se eu comprar 500 folhas, 2 resmas de 500 folhas no mês, pode sobrar no outro mês. Eu não precisa comprar 3, eu posso comprar uma. Aí eu fui fazendo aí, ó. Não apareceu, não? Não tem as fórmulas, não? Ah, tá. Aí nesse aí, eu fui colocando o que naquele primeiro mês de instauração dessa empresa, eles precisariam. Precisa de tudo. Precisa de tudo. Só que como tem ali régua, são 2, grampeador é uma. Então, no início, primeiro mês, para instaurar o escritório, eles vão gastar um pouquinho mais do que é o que seria necessário para 12 meses fixos. Mas depois eu fui jogando aí para os meses. Depois de fevereiro, não precisei comprar outra coisa. Foi um exercício de elucubração. Cada mês foi só repondo o que foi gasto. Seria a realidade, né? Aí no final, a coisa mais engraçada. No final da soma, eu consegui uma economia de 50 centavos. Olha lá. Do que você tinha previsto, né? Do que eu tinha previsto. E se então você imaginar,
Você sobra uma caneta Bic, ela dura 2, 3 meses. Uhum. Uma 500 folhas dura um mês e meio, dependendo do volume. Mas você vai economizar, entendeu? Então, se no outro mês você já compra. Então, aí voltei lá na tabela e transpus cada célula desse aí, lá nos efetivos. Aí eu fui colocando, ó, já era 500 na realidade, mas não. Janeiro foi 99,80. Vai, clica aí. Aí você vai ver que tem vai referência a célula lá da outra tabela. Uhum. Então cada um foi colocado aí. Então, beleza, já me economizou. Então, agora na parte de baixo, ele é o 260 fixo. Você colocou mensal, então para mim é fixo. Uhum. Então, o que eu fizer, eu vou gastar 260. Eu vou falar 30 horas em 24 no telefone, gastei 260 ali no meio. Aí fui somando também a mesma coisa. Fiz em linha, para ficar mais fácil para entender. E o material de consumo para o laboratório, despesa ano, R$ 2.000. Você pega e divide 2.000 por 12, você dá 166, R$ 166, e 66 é quebrado, né? 6666667 no final, lá no final. Então eu fui colocando para cada mês aí, gastei 166,67 no mês, fui encaixando aí, para dar os 2.000. Beleza. Então agora vou para o capital humano. Esse que é o mais importante. Capital humano. Bibliotecário, salário base mensal. Nós fizemos uma pesquisa no CRB, da 8ª região, Conselho Regional de Bibliotecários, da 8ª região, que é São Paulo. Eles têm uma tabela lá muito interessante que fala sobre a média salarial do bibliotecário. Tem a mediana, o salário mediano, tem o mais alto valor encontrado, R$ 10.000, e o mais básico era 3.043. Mais básico. Aí eu falei assim, Ramon, Tainá, pô, estão começando agora, são dois amigos, um já empacou um veículo, eles não vão querer ganhar R$ 10.000, que já vão entrar no vermelho. Eles já vão ficar no vermelho. A tendência, eu quero ficar no azul. Toda empresa quer iniciar, pelo menos 1, 2 meses, ficar no azul, 3 meses no azul. Se ficar um ano no azul, tá ótimo. Beleza. Então, vamos fazer uma coisa. Eles são mais pé no chão, eles estão bem de vida, eles querem pegar essa carteira aí da UFOP. Eles não querem arrancar dinheiro da UFOP, eles querem pegar a carteira. O inicial deles é pegar isso aí para quê? Se eles gostarem do serviço deles, eles podem ter mais 2 anos junto com a UFOP. Além do primeiro ano, eles vão renovar por mais 2. Então vamos lá. Colocar pé no chão, 3.043. Beleza. Então são 12 salários de 3.043, tirando. É salário bruto, né? Então eu não entrei muito nos encargos, mas eu coloquei salário bruto. E fui colocando lá, ó, esse aí por um, né? Só para não perder, né? São 2 pessoas, né? São 2 pessoas, então essa é massiva, então eles vão ter que tirar 6.086 bruto. Então até o final do ano. Aí uma questão foi levantada, não sei se foi a Raíssa que levantou isso, não estou lembrado agora, mas assim, não tem um vigilante? Vamos ter vigilante, sério, porque nós vamos cuidar de papéis históricos, nós vamos ter uma coisa, como que eu digo, de responsabilidade. Então nós vamos colocar um vigilante? Bom, aí deu erro, aí a planilha deu erro. Putz, desculpa a expressão, putz, grila, deu erro. Porque aí foi somando, foi diminuindo, foi zoneando minha tabela. A nossa, né? Eu falei assim, gente, outra coisa. Eu encontrei uma empresa aí, o Zé Armado da Águia, a Águia do Zé Armada, ele está cobrando 3.500 mensal para deixar um vigilante armado lá para gente. Durante o dia, somos nós na empresa, durante a noite fica o vigilante armado. É mais seguro. Então tá, a empresa vai cobrar o quê? R$ 3.500. Eles quiseram isso. Então, isso é um exercício. Tá? Eu sei que as empresas cobram 3 ou 4 vezes mais do que isso, mas é um exercício. Para encaixar no valor, a minha empresa fictícia aceitou 3.500.
e coloquei mensal 3.530. Por quê? É 12 parcelas de 3.500. No final, na outra tabela lá, não estou enxergando no finalzinho dela, o 3.500 dá 42 mil, uma coisa assim. Vai para a sua direita. A sua direita. A sua direita é o estagiário. Olha lá, 42 mil reais. Tá, então nós temos os 2 bibliotecários, um vigilante contratado. Para não ter encargo social, é uma outra empresa. Nós terceirizamos a segurança. Então, tira um pouco da responsabilidade, entre aspas, do humano, né? Assim, é feio falar isso, mas a gente não vai ficar amarrado no futuro, a uma causa judicial. Ah, porque todo funcionário, às vezes, ele está sempre coberto da razão, e no Brasil a pior coisa que o juiz brasileiro considera que o funcionário sempre tem razão, mas ele não vê que o funcionário é falho. Não existe isso no Brasil. O patrão sempre é errado. Isso aí eu falo por experiência, que minha esposa tem uma loja de veterinária e aconteceu isso com ela. Então a gente tem meio aversão a funcionário fixo mesmo. Então, beleza. Então, o contratado, a empresa contratada, não coloquei aí, fiz logo nada, não fiz nome nenhum, mas é uma empresa contratada externa para a segurança noturna da minha empresa. A salvaguarda do quê? Se acontecer alguma coisa, essa empresa, né, como ela vai ter seguro, ela vai ter que me ressarcir. Entendeu? Então, ficou morto aí. E precisamos, voltando à esquerda ali, nós precisamos agora de um estagiário. Infelizmente, se um de nós, o Marcílio ou o Ellerson sair, vai ter que ter alguém para atender um telefone, organizar uma papelada, tirar um xerox. Estagiário, precisa ser estagiário. E salário mínimo, não tem essa coisa de salário básico mais baixo do que salário mínimo, não. Então vamos colocar salário mínimo, R$ 1.100 hoje. Mesma coisa 12 vezes, mas aí para o salário básico mensal dos 2 bibliotecários e do estagiário, nós temos o 13º salário. Está computado também lá no finalzinho dela. Está computado lá. Se você voltar lá do lado lá, vai voltar lá. Aí nós temos 6.086 e 1.100. Nessa coluna, última coluna aí, são os valores do mês ali. Então, eu tenho a soma na vertical aí de cada coluna, né, no mês. Aí você pode ver ali, tá 18.492. Em dezembro tá 18.507,37. Foi o que eu gastei no mês. E embaixo tá ali o 20 mil. Então só esquerda um pouquinho. Entendeu? Tá vendo? Tem um monte de 18 e 20 mil embaixo. É o que a UFOP está me pagando. Só para eu poder ver se o cálculo está dando certo. Entendeu? Aí lá no final, pode voltar no final. Aí você vai ter lá, aqui um pouquinho, aí em cima mesmo, não estou vendo aqui. Você vai ter 229.237,50 gastos, né? Com material humano, com material de escritório, com tudo para fazer funcionar. De 240 mil que a UFOP me dá. Ela me contratou com isso aí. No final, eu fiz a subtração e dá 10 mil. No primeiro ano, ele só tem um pequeno lucro de 10 mil. Ah, eles empacaram 40 mil. Sim, pagar, mas tem um lucro de 10 mil. Há um entendimento errado aí. Quando você está numa sociedade e você quer conquistar um cliente, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que colocar alma na sua empresa. Então, o Ellerson colocou a alma na empresa. Beleza, ele fez a empresa funcionar. Mas não pagou o investimento inicial dele. E ele nem estava considerando isso ainda. Tá? Aí você vai ver que o lucro mensal dos dois, né, da empresa deles, é pequeno por mês. 1.500, 1.400. E somando tudo dá 10 mil. Eles não gastaram esse lucro. Supondo que eles não precisaram. Entendeu? A gasolina deles é ad infinita.
eles não gastaram. Só para ver se funcionava. Então, funciona. Se eu colocar ali gasto com combustível, todo dia, isso aí cai para uns 8 mil. É um pequeno lucro. Muito pequeno, sim. Mas é factível. Então, com isso, eu falei assim, deixa eu estender para o segundo ano. A coisa engraçada acontece no segundo ano. Vai para o segundo ano, Marcelo. Se você subir um pouquinho, você vai ver que eu não tenho mais, desde o início, aqueles 6 mil de investimento em material de escritório, de laboratório. Eu não tenho mais. Aí que entra a sacada do segundo ano. Ah, o FOP gostou do meu trabalho. Ah, o FOP fez isso. Nossa, eu consegui fazer. Vamos continuar? Ah, o FOP continuou mais um ano. Eu não coloquei 2, coloquei um ano. A mesma lógica. A mesma lógica. Eu repliquei. E no final, se você olhar lá, ó, olha como é que começou um salto de rentabilidade deles. Eles foram ali para. Vai lá no finalzinho. Eles estão com 91 mil reais de lucro. Então, a instauração de uma empresa é o momento mais crítico para qualquer um. E o primeiro ano é que. Desculpa aí que estou com o telefone. E o primeiro ano fala se ele vai ficar ou não. Na realidade, fala se eles vão conseguir entrar no mercado. No segundo ano, fala se eles vão ficar mesmo no mercado. O primeiro é entrada. O segundo é vamos ficar. Vamos ter o pé. Então, eles conseguem. Oi? Não, beleza. Eu tava só fuçando aqui a sua planilha. Aí, quando eu fiz, acho que foi o Ramon que fez essa parte agora, né? Ele fez a parte da planilha, né? De o que inicial, que foi lucro. Então, isso é o básico, coisa básica. Primeiro ano, segundo ano. Excelente, excelente. Aí, vamos lá, folha de ponto. Beleza. Ô, Peterson, eu acho que a gente vai precisar de interromper a apresentação agora. Se você tiver mais alguma coisa que você acha que é super importante de falar, é porque nós temos mais grupos, senão vai passar muito, tá bom? Tá, aí, se você puder concluir rapidinho, por favor, que aí a gente já passa pro próximo. Folha de ponto e folha de pagamento são básicos, né? São salários que estão ali, a gente vai tentar ver o que vai ser. Fazer a função de um escritório de economia, né? Aquele contabilidade. A contabilidade. Eu tenho que saber como é que funciona a contabilidade, entendeu? Porque na realidade um desses empregados, que são 2 bibliotecários e um estagiário, vão receber bruto, vão receber líquido, entendeu? Então, eu queria fazer, nós quisemos mais simples possível para entender se eles vão ter lucro ou não de um ano para o outro. Para mim, eles vão ter lucro. Será que é a minha internet? Então, determinado. Oi? Não, porque picou um pouco o que você falou por último agora. É só para poder ver mesmo a contabilidade, entendeu? Mas para mim a empresa funciona. Não, excelente. Eu acho que isso que é o mais importante da gente poder organizar numa planilha para que a gente tenha um objetivo. A gente precisa de organizar os dados com um objetivo. Então, o Márcio tinha um objetivo diferente. O Márcio queria fazer uma coisa diferente do Peterson. Então, vocês provavelmente tiveram outros objetivos nas suas respectivas planilhas. E isso que é o mais importante desse exercício. Cada um vai fazer de uma forma diferente. Mas o mais importante é que vocês compreendam o objetivo, vocês consigam traçar isso e no final da execução da planilha vocês consigam responder as perguntas que vocês se fizeram. Beleza? Isso. Excelente, Peterson. Muito bom, muito bom. Acho que isso ajuda muito porque empurra também a gente um pouco a mexer com o Excel, ainda mais que alguns estão no segundo período, mas alguns nunca mexeram no Excel, então isso é muito importante para que a gente consiga dar um passo em direção a um banco de dados, que é mais complexo do que uma planilha.
Não que seja mais difícil, tem mais detalhes, assim como o Márcio falou. Isso. E Perfeito. com mais tempo isso aqui melhora bem, tá? Não, claro, não. A ideia é que seja uma coisa mais papum mesmo, para que vocês consigam desenvolver também essas habilidades no Excel. Perfeito. Muito obrigada, viu, Peterson, Ramon, Obrigado, Tainá, Raíssa, obrigada. Então, beleza. Podemos passar para o grupo C? Ou alguém já quer apresentar de uma vez? Frederico, Rasmini, Mariana, Kênia, Guilherme, Priscila. Alguém já quer apresentar? Porque é bom que a gente já... Boa noite, Marcela. No caso, a gente mesmo. Não, beleza. Você quer compartilhar a tela ou você prefere que eu compartilhe aqui? Você mesmo pode compartilhar, que minha conexão tá um pouco ruim, por favor. Tá bom. Do Excel. Tô abrindo aqui. Beleza. Aí vamos tentar ficar nos 20 minutos, 15 minutos assim. Pode ser breve, mas coloque suas considerações, o que vocês acharam do exercício, tá bom? Você, Loura! Ok. Meu Deus do céu! Meu cabelo é eu tô falando- castanho. Eu descolori. Entendi. Beleza. Pode me mandar brasa, por favor. Márcia, o grupo somos eu, Rasmini, o Frederico e a Mari. A nossa apresentação de hoje é baseada na atividade que a Marcela passou. Da atividade a gente não mudou muito, permanecem os dois amigos, o Ellerson e o Marcílio, que juntos montam uma empresa e recebe esse projeto da UFOP com a Fundação Roberto Marinho, esse repasse de R$20.000. Nossas alterações estão nos outros valores desenvolvidos na atividade. Primeiramente, os maiores valores, que são o tanto de equipamento e alguns materiais de consumo, por exemplo, material de consumo para laboratório, nós optamos por dividir, que seria o mais lógico. O material de consumo para laboratório, que foi 2 em 12 meses. É como se a gente considerasse que todo mês a gente compra um pouco de material de escritório, divide esses R$500 por 12, e a mesma coisa para o material de consumo do laboratório. Todo mês compra ali o que é necessário, no final do ano dá aproximadamente R$2.000. Aí vai estar, no caso do Excel, os valores vão estar embaixo no final da planilha. De todas... Enfim. Só que aí entra a questão. A maior dívida é a do equipamento para o laboratório. Pela falta de conhecimento ainda, a gente está no segundo semestre, a gente não tem uma noção tão boa de que seriam os equipamentos necessários para um laboratório de uma empresa de consultoria de biblioteconomia. Então, a gente aceitou esse valor de R$115.000 e fez o que seria mais lógico. Não é algo que você chega e passa lá no cartão de crédito de 12 vezes. Então, a gente pegou 20% desse valor e colocou para a própria empresa, que a gente nomeou de biblioteca, pagar. E os outros 80% do valor, eu fiz como que fala? É como se fosse um teste no BNDES, que é um banco de apoio para as empresas, para eles financiarem os outros 80% do equipamento, que dá 92.000, e esses 80% seriam pagados nos outros 2 próximos anos, considerando o parênteses do exercício, que a UFOP estaria disposta, ainda poderia manter o repasse de 20.000 por mais 2 anos. Aí, do financiamento,
Primeiramente, a gente optou, eu esqueci de informar isso, optamos por fazer a divisão dos equipamentos e dos materiais e o financiamento, porque mesmo sem criar uma planilha, só lendo o exercício, a falência é inevitável. O quão desvantajoso o negócio é inevitável se considerarmos só o repasse da UFOP. Então, precisaria de uma ajuda exterior para poder fazer os números funcionarem pelo menos um pouco. Aí, nessa parte, os prints que estão do cálculo da BNDES, no caso, vão estar no documento do Word, mas foi tudo repassado para o Excel. Não vai dar para ver que o print está muito pequeno. Mas é isso aqui, né? Mas é esse. Aí, no caso, tem a carência. No primeiro ano, só vamos pagar os juros como se fosse FIES. Que quando você faz um FIES, antes de começar a pagar as parcelas, você fica muito tempo pagando só um boleto de juros, 50, 100 reais de juros. No nosso caso, é um juros um pouco mais caro, um juros de 3 mil reais, trimestralmente no primeiro ano. E aí, no segundo ano, considerando a porcentagem dos juros, mais o fato da gente definitivamente começar a pagar, todas as parcelas estão por volta de 4 mil reais, 4 mil e meio. Tá. Então é isso daqui, né? Do equipamento, aqui tem os juros e tem as divisões nos meses, né? Para 2 anos. Sim. Aí tem a fórmula de todas as divisões, o cálculo tem a fórmula. No caso, como a parcela do BNDES eu peguei exatamente igual ao site e cada mês muda, não tem uma fórmula. Entendi. Mas os outros têm do equipamento, só que não tá puxando a fórmula nas parcelas igual no equipamento. Então, aí foi essa linha de raciocínio. Uma dívida muito alta, só para estabelecer a empresa, além do aluguel do lugar, as contas de água, de luz. Então, a gente optou por esse financiamento. Tinha a possibilidade de a gente fazer um financiamento até 60 meses, que é o que o BNDES proporciona, para realmente a gente ter um banco para começar a empresa. E não só para financiar o equipamento, mas realmente pensando mais à frente. Mas como o repasse só ia até 3 anos, e para não prolongar muito, não deixar a planilha muito extensa, com uma possibilidade hipotética além disso, a gente considerou só esse financiamento de 36 meses, não de 60 até 60 meses. Aí agora, a Mari vai falar da questão dos encargos. Beleza. Obrigada. A gente considerou o crédito mensal de 20 mil, como já está proposto. E aí a gente percebeu que o valor anual seria 240 mil. E aí, de acordo com a LCP, a gente se encaixaria no Simples Nacional. Tá lá embaixo, professora. Tá. Saiba. Aqui? Vai estar no Word, no caso. Vai estar no Word? Deixa eu ver aqui. No início, antes disso. Antes. Tá. Isso, nessa página. Tá. Aí tem o cálculo dos encargos sociais, que a gente considerou no Sistema S uma alíquota de 5,8%, que daria R$ 638. Como o INSS vai ser pago de acordo com o descontamento da folha do salário, a empresa fica com R$0 para pagar. O FGTS é 8,5% do valor bruto, então fica R$ 935. O PIS está 1%, então fica R$ 110. Aí está falando que todos os encargos é porque conta o trabalhista e o outro que eu esqueci o nome, mas todos do encargo social dá 1.683. Tá no
No gráfico tá certinho. Na tabela tá certinho. Mas tá. O encargo trabalhista, a gente pagaria o 13º, que seria em todo novembro, que seria 10.083, como tá aí, e é proporcionado mês antes para os trabalhadores. Já o encargos federais e municipais, a gente procurou de acordo com o SEBRAE, jogou direitinho, isso, fica melhor de ver. E aí deu 16,75% que teria que ser pago. Aí daria 3.350. Aí, como a Rasmin já disse, os equipamentos laborais que foram divididos e tal. Agora o Fred vai explicar um pouquinho sobre os gráficos. Beleza. Obrigada. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Bom, pode clicar ali na aba BD. Cliquei. Tá dando pra ver? Atualizou. Então, assim, né, como eu pensei nesse trabalho, apesar de ter um foco bem contábil, eu levei mais assim para o lado de banco de dados em si. Então, eu peguei toda a Rasmin, trabalhou toda a informação, fiz aquela tabela toda bonitinha na primeira aba. Então, eu peguei todas essas informações e transformei num banco de dados para poder trabalhar essa informação e gerar inferências, né? Então, eu comecei a gerar gráficos a partir disso. E aí, você pode correr a barra para a esquerda do banco de dados. Tá. Você quer que eu coloque para coluna A ou para coluna para isso, eu tomei a coluna A em diante. Então, então as colunas, então a gente pegou os diversos valores de débitos e de recebimento, como as várias variáveis, né, desse banco de dados, e a coluna A ela tem os meses de referência. Então, os meses de referência do ano 1, do ano 2 e do ano 3, que no caso a gente trabalhou com 3 anos. E a gente também não delongou muito, adicionando novas informações, coisas a mais, né? Nós pegamos a informação que foi nos dada de forma crua e fizemos uma análise a partir dela. Então, pode clicar em gráfico 1. Aí é um gráfico simples de barra, que só vai ter os valores em um ano dos débitos e recebimentos. Né? No caso, recebimento de 20 mil e os vários débitos que tiveram ao longo dos meses. Pode clicar no gráfico 2. O gráfico 2, ele já vai fazer um comparativo por mês de todos os gastos que nós tivemos. Então, assim, possíveis créditos que tivemos no mês ou possível valores negativos que tivemos no mês, né? E pelo gráfico dá para ver, aí no caso são os 3 anos, que nós tivemos mais prejuízos do que lucro, né? Então, assim, pegar os vários débitos que essa empresa teria ao longo de 1 ou 3 anos, com apenas o valor de 20 mil sendo recebido por mês, seria absurdamente inviável, a não ser que tenha algum outro, por exemplo, poderia aproveitar que nós já estamos pagando os equipamentos e utilizar esses equipamentos para fazer outros trabalhos por fora e gerar uma renda extra. E talvez essa renda extra conseguiria fazer com que fechasse no positivo. Porém, não é o caso. Você pode clicar no gráfico 3. O gráfico 3 é um resumo. Então, é um gráfico por meses do ano 1 e o acumulado total, né, mostrando todos os ganhos e prejuízos ao longo do mês. E ao fim tem um total com o acumulado, que é, na pergunta, né, pergunta assim, ao fim do primeiro ano, essa empresa ela gerou lucro ou prejuízo? No caso, seria um prejuízo de R$ 17.964,21. É isso.
Entendido. Muito boa. Eu adorei os gráficos. Eu acho que foram gráficos bem claros que respondem perguntas para a gente, né? Então a gente sabe aqui que a gente teve prejuízo. Se o cliente te perguntar, não, mas em junho a gente vai ter quanto de prejuízo? Não, porque você já consegue informar. Você pegou todos esses dados e transformou eles em informação. Informação visual, que a gente consegue ver, que você consegue explicar com facilidade, fica uma coisa visual. E isso é muito importante também para que você veja o resultado do seu banco de dados. Para não ser um banco de dados por um banco de dados, você consegue fazer perguntas para ele. Então, você consegue saber, você consegue vir aqui, não, isso aqui é equipamento para laboratório. Beleza, isso aqui está tudo lançado, está tudo bonitinho, mas o que você vai fazer com isso? Então, eu gostei bastante, eu acho que os trabalhos estão sendo muito diferentes, isso está me deixando muito feliz, porque porque é para isso mesmo, é para cada um ver que um pensa diferente, porque quando a gente fala de equipe multidisciplinar, multirracial, quanto mais pessoas diferentes trabalhando numa mesma coisa, mais coisas novas, mais coisas diferentes vão aparecer. Então, eu acho que eu gostei muito que todo mundo apresentou, fiquei muito feliz, abrindo até a câmera. Nossa, é muito emocionante para mim como professora este momento. Então, eu gostei muito, eu achei que aqui o seu banco de dados ficou bastante interessante e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para eles. Tipo assim, gostei disso que você fez, não gostei? Alguém tem algum comentário para fazer também? Professor Frederico, quer falar alguma coisa? Porque tem 2 Fredericos. Já acabaram? São 3 grupos para apresentar? Não, são mais grupos. Temos mais grupos para apresentar. Mas se você quiser fazer algum comentário... Não, eu quero, mas eu vou fazer mais no final. Mas assim, aí eu acho que fica melhor assim, para poder dar um... não, beleza. Nada a comentar assim, contra os trabalhos, não. Pelo contrário, né? É só enfatizar o que você falou. Apresentações totalmente diferentes, o que demonstra que a gente fala lá daquela questão do modelo conceitual, né? De você tirar o modelo da mente, né? E transformá-lo em algo mais explícito, né? A gente percebe só por esses 3 trabalhos assim que cada pessoa, cada grupo interpreta o mesmo contexto de formas diferentes, né? E então os bancos de dados e automaticamente as saídas, as informações que vão ser geradas, elas podem ser diferentes e podem proporcionar decisões também totalmente diferentes. A gente viu aqui situações diversas da mesma empresa, né? Um grupo apresentando aqui um resultado super positivo, mas considerando investimento dos sócios, né? Já esse último aqui, considerando só a receita do programa, mostra que a empresa, né, ela tem tudo para não ser viável, né? Então, assim, até uma decisão inicial de saber até se vale a pena investir naquele negócio ou não. Isso é uma variável hoje assim, fundamental nessas avaliações de banca, de modelos de negócio, né? Porque você pode ter uma ideia fantástica, né? E a pergunta que os investidores vão fazer é exatamente essa aí, mas é viável, né? E aí, se você não conseguir mostrar que vai valer a pena, por mais legal que seja a ideia, ela está abortada já no início, né? Ela está abortada no modelo conceitual, isso aí. É até legal você ter colocado essa tela aí, né, Marcela? Então, acho que a finalidade, já que eu comecei a falar, eu vou falar aqui. Já que a finalidade do trabalho, pessoal, não é exatamente assim, aprender a mexer com Excel, mas até que o Mário até se colocou à disposição aí, muito legal, né, Mário? Eu acho que vale a pena, é um conhecimento hoje que a gente olha. Se vocês tiverem curiosidade, vocês entram no LinkedIn, digitem lá algumas profissões, algumas ocupações que estão com vagas abertas, vocês vão ver que quase todas elas exigem um certo conhecimento, né, de ferramentas como essa. Eu mesmo considero o Excel não só, né, um programa, uma base aí de planilhas, mas ele é um programa mesmo, para quem sabe mexer, você consegue programar algumas coisas nele, né?
Me lembro até de uma consultoria que a gente fez para a FIENG, já há muitos anos atrás, e eles tinham lá um modelo de gestão todo em Excel, gigante, né? E com muitas células e hiperlinks entre planilhas e tal, exatamente o que a gente viu aqui nos trabalhos. E chegou num ponto que eles não estavam conseguindo mais gerenciar aquele volume de dados e informações, e aí eles foram, né, para a implementação de um sistema, mas por trás do sistema estaria aquele Excel, né, só que num outro formato. Então, assim, eu adoro o Excel, acho que ele é muito legal, mas a finalidade do exercício aqui, até para tranquilizar vocês, né, era exatamente mostrar assim, como que você tangibiliza o que está no conceito, né? Tirar da mente ou do papel ali o modelo e colocar na planilha. E aí a gente vê modelos totalmente diferentes, né? Gerando resultados diferentes, saídas diferentes. E aí, só para fazer o link aqui com a nossa disciplina, a finalidade do banco de dados é exatamente no final você conseguir, independente do volume, mostrar o quê? Informação, conhecimento, né? Informação e gerar conhecimento. Então, essa pegada de gráficos, né? Ou mesmo que você não faça gráfico, você faça tabelas que sintetizam dados, isso é uma forma, né? Um trabalho mental que vocês estão transformando no Excel no que a gente chama de dashboards, né? São as saídas dos sistemas de gestão, dos sistemas mais sofisticados. No fundo, quem vai tomar a decisão talvez não vai conhecer nada dessas planilhas, ou dessas bases de dados que vocês estão montando. Mas ele vai querer ver aquele gráfico lá no final, e quando ele vê vou pegar o último gráfico aqui, o último grupo, só de exemplo, né? Na hora que ele olhar aquela linha vermelha ali, aquilo ali vira uma reunião, entendeu? Porque ele vai ter que tomar uma decisão. Pô, não dá para funcionar desse jeito, né? E aí, nós vamos buscar investimento, nós vamos cortar gastos, nós vamos cortar custos, o que nós vamos fazer? Então, o grande conhecimento ele é gerado a partir dessa saída. Você fala, pô, o gráfico ele parece simples, mas por trás dele está todo um conceitual de dados. Então, é isso que a gente queria que vocês percebessem, tá? Sem se preocupar assim, se a planilha ficou mais complexa, menos complexa. Eu falei isso com a Marcela, né? Que ela falou comigo, o pessoal estava entrando em contato com ela, né? Vocês estão entrando em contato, dizendo que vocês estavam com um pouco de dificuldade e tudo. Eu falei, não, fica tranquilo, porque a finalidade não é aprender a mexer no Excel exatamente. É conseguir fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Tangibilizar o pensamento, né? E conseguir gerar algumas saídas. O primeiro grupo, por exemplo, tinha uma planilha lá, que é uma planilha síntese, chamou de exercício, né? Não sei. Aquilo ali é um painel de bordo, né? Que a gente fala, né? O tal dashboard, né? Então, assim, no final das contas, você vê tudo numa mesma tela, como se fosse um painel de avião, né? Igual o piloto de avião olhando ali. Por trás daqueles sinais, existe todo um conjunto de dados ali funcionando em tempo real, né? Mas ele não precisa saber de todo aquele detalhamento, ele precisa ter a saída, ele precisa ter o final, né? Então, muitas vezes a gente vai participar de projetos de banco de dados para construir essa base, mas às vezes também a gente vai participar muito definindo a forma de saída, como que a gente quer ver os dados, né? Eu quero ver em gráfico, quero ver em tabela, eu quero ver ele sintetizado, eu quero uma tabela que eu possa alterar alguns dados e ver o resultado, né? Como que aquilo mexe, igual o primeiro grupo ali tinha algumas células abertas e outras fechadas, né? Então, assim, né? Os 3 grupos estão de parabéns. Vou deixar os outros aí apresentarem, porque nosso tempo já está avançado. Mas o que eu queria falar é nesse sentido, assim, né? De não se preocuparem não existe o exercício perfeito, né? O exercício certo, todos estão certos, né? É a visão de cada um. A criatividade é de cada grupo, né? Esse último grupo, por exemplo, teve essa criatividade de buscar o empréstimo, financiamento do BNDES. Olha que legal. Isso não estava no exercício. E vocês tiveram essa sacada. Isso é modelo mental, né? O primeiro lá
fez a planilha com as explicações. Então, assim, é um sistema que ele, né, é autoexplicativo. Olha que legal. Que vai ter aquela duvidazinha para o cara poder passar o mouse e conseguir ver. Isso é ótimo. Imagina isso numa empresa onde você está treinando lá a sua equipe. Pô, legal, né? A pessoa vai aprendendo sozinha, né? O segundo grupo, por exemplo, vocês fizeram lá, extrapolaram, né, o exercício, buscam no CBO lá o salário do bibliotecário. Isso aí aconteceu na outra turma que eu assisti esse exercício, né, lá do professor Alson. O pessoal fez isso também, né? Pô, por que eu vou pagar 10 mil? Peraí, deixa eu ver quanto que é a base salarial, porque de repente eu posso... Porque eles já tinham sacado que se eles trabalhassem com os dados originais do exercício, a empresa já se mostraria inviável logo de cara, né? Então, não vou mexer com isso não. 20 mil não vai dar para fazer nada, né? Então, são várias decisões que você já começa a tomar desde o início da montagem do modelo, né? Esse modelo descritivo por conceitual. E é isso que, de certa forma, vocês estão fazendo aqui no exercício, né? Que é fantástico. É isso que a gente queria ver, né, Marcela? Só que a gente não falou antes, né? Para não dar spoiler. Para não dar spoiler, mas é isso aí. Então, de parabéns, adorando aí os trabalhos. Excelente, muito bom. E aí, grupo D? Kênia, Guilherme, Priscila? Professora, eu até enviei para você lá no Moodle, só que já adiantando a gente não entendeu muita coisa não. A gente ficou até meio sem saber se a gente poderia apresentar no outro dia alguma coisa, que a gente ficou bem perdido. Entendi, mas agora vocês estão conseguindo entender um pouco melhor o que vocês precisam de fazer? Sim, depois que a gente viu, né? Pelo menos eu, dos outros grupos, a gente deu para entender, porque você vai ver o que a gente mandou, sabe? A gente não elaborou muita coisa. Entendi. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o seu exercício, porque tá dando algum problema aqui. Às vezes é minha internet. Porque Tá bom, aqui... mas eu até te enviei 2, só que abre o que tá escrito Kênia. Ah, tá. Achei aqui. Peraí, não achei não, mentira. Se você conseguir, manda aqui pra gente no chat. Porque aqui tá como se você não tivesse enviado. Tá bom, vou mandar aqui, peraí. Por alguma razão tá... Aqui, ó. Porque como eu ainda sou muito nova nessa coisa de Moodle, aqui tá sem o envio. Tá vendo? Enviado para avaliação e tá sem o negócio aqui. Você pode mandar aqui que a gente abre. O grupo também já tá aí? Vai conseguir apresentar? O que a gente pode apresentar só mais um hoje, para não ficar muito avançado. Então, se alguém quiser apresentar hoje de livre, espontânea vontade, pode apresentar também, que aí a gente já faz. Que aí depois deles, vocês podem apresentar. Às vezes a Gabriela, quem fez sozinho, quiser apresentar, pode apresentar também. Beleza. É isso aqui, Guilherme? Sim, é isso. Tá vendo? A gente não elaborou muita coisa. A gente não entendeu muita coisa, entendeu? Mas vamos lá. O que você quer me explicar daqui? O que vocês entenderam? Então, basicamente, a gente pegou os dados, né, que tava... Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu não tô conseguindo ver direito. Isso, tá bom. A gente pegou, né, a verba anual que daria 240 mil. Aí a gente pegou as despesas de laboratório e tudo. E depois das despesas de laboratório, a gente começou a fazer dos encargos salariais a partir do salário bibliotecal mensal, que é o de 11 mil, né? Aí a gente calculou abono de férias, 1/3 sobre o salário bruto, depois o INSS, o FGTS e o caso de dispensa, só que a gente não colocou, e o PIS. Aí no final de tudo, a gente fez dos encargos federais também, a partir do valor acho que foi de 240 mil, hoje de 20 mil, não lembro. E dos encargos municipais.
Só que a gente calculou as despesas mensais, anuais, e depois a gente fez meio que uma despesa total. Só que depois daí a gente não conseguiu elaborar mais, entendeu? Entendi. Aí aqui vocês fizeram o gráfico, né? Mostrando a Sim. composição das despesas de laboratório, dos encargos. Aqui eu acho que vocês mandaram super bem, porque igual o Frederico, a gente estava conversando aqui agora, o mais importante é que vocês entendam por que e para que organizar. Ah, beleza, tá lá aquele texto lá pode parecer suficiente para uma pessoa que não mexe com dados, que não mexe com informações. Mas aqui o legal do Excel também é que você pode fazer as fórmulas, igual vocês fizeram aqui, fórmulas simples. O Mário fez umas fórmulas super complicadas, usando si, usando cor. Então, você consegue fazer de uma coisa muito simples, mas que funciona. Porque aqui você consegue olhar para esse gráfico e ver o que você quer. Ah, não, depois você pode colocar aqui, às vezes, uma porcentagem, alguma coisa assim, e ver também, ó, beleza, minha despesa total no primeiro ano foi essa daqui. E quanto que eu recebi? Então, como que eu posso fazer aqui? Ah, quantos por cento desse total que a gente recebeu, que a gente gastou? A gente teve lucro? Teve prejuízo? Pode ser uma pergunta simples, igual o último grupo respondeu com esse daqui, com um gráfico de total. Nossa, eles tiveram um prejuízo de 17 mil. Mas aqui, às vezes, qual que pode ser o prejuízo que vocês vão ter? Ou o lucro? Então, acredito que para vocês falta só isso. Eu acho que não tá errado, não é nada disso. E eu gostei que vocês usaram as cores aqui. Um laranja, lembrando que é uma despesa, o verde, que lembra que é uma coisa que está entrando, uma coisa que está saindo. E isso, para mim, que é o mais importante. Que vocês entendam. E se vocês quiserem entregar depois de ver os outros grupos, podem entregar, podem fazer uma nova entrega. Eu coloquei lá até o dia 31, muitas pessoas pediram. Não tem problema. O mais importante é que a gente aqui, como um grupo, a gente consiga confiar um no outro, de poder ajudar também, mas de também aprender com todo mundo. Porque às vezes vocês nunca viram uma planilha de Excel como a como a do Mário ou como a do Peterson. A dele mesmo, ser bem elaborada. Eu fiquei chocada também, viu? Então, Guilherme, Oi. fica tranquilo que assim, na realidade, era exatamente isso que era, vamos dizer, o esperado do exercício, entendeu? Tudo que veio depois, veio além, já é criatividade aí dos grupos, né? Que a gente comentou, tá? Então fica tranquilo, assim, é até para te dar um feedback, tá? Tem muita empresa, principalmente empresas assim pequenas, micro, pequena empresa, que o dono da empresa praticamente é a dona, né? É a pessoa que toma a principal decisão com relação a esses dados, assim, né? Vamos imaginar que isso aí fosse uma empresa real, né? E às vezes, assim, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi num evento de inteligência competitiva. O cara falou assim, ó, menos é mais. O cara falou isso lá, né? E eu uso essa frase para um monte de coisa. Às vezes, menos é mais. Se você chega numa empresa que ela precisa ter uma informação clara, assim, minha empresa está dando prejuízo ou está dando lucro? Por incrível que pareça, viu, Guilherme? Eu já cheguei em algumas empresas assim, para dar consultoria e fiz essa pergunta. Como é que está a sua empresa hoje? O cara não conseguiu me responder. Entendeu? E ele não conseguiu responder porque, no final das contas, ele não tinha isso aqui. Ele não tinha noção de quanto que entrava e de quanto que saía. Então, né, e aí a gente sabe que é mundo real, assim, mistura de cartão pessoal com cartão da empresa, cheque da pessoa, cheque da empresa, né? Mas no final ele não conseguia responder essa pergunta. O seu negócio gera lucro ou prejuízo? Ele não sabia. Então, o que eu sempre defendo é assim, começa simples, né? Organiza a informação. Essa planilha que vocês apresentaram aqui, o grupo, ela já é fantástica, porque ela já dá uma resposta que, ó, se você não mexer em alguma dessas contas, tá na cara que você vai ter prejuízo, certo? E que talvez o negócio seja inviável. Então, né? E que foi um pouco que os outros grupos fizeram. Eles já sacaram essa situação e já começaram vou buscar financiamento, vou dividir, eu vou abaixar o salário do bibliotecário, né? O que a gente comentou aqui. Então, assim, eles já foram tomando decisões
com base no que eles já tinham percebido. Mas o que vocês fizeram foi exatamente isso. Olha, os dados do trabalho estão aqui. Ou seja, se vocês colocassem isso aqui para os 2 bibliotecários, eles já iam olhar e falar, olha, essa verba de 20 mil não vai dar. Ou a gente vai ter que diminuir alguma coisa internamente para valer a pena a gente abrir empresa, fazer o projeto com o FOP. Ou seja, olha só, como é que você já está gerando informação, conhecimento para eles, né? Aham. Ou então é o seguinte, a gente nem abre empresa, vira para o FOP, ó, muito obrigado, tal, né? Mas essa grana aí não vai dar nem para começar. Na realidade, a gente vai pagar para trabalhar. Olha que fantástico. Você já ajudou na tomada de decisão sobre o negócio, tá? Então fica tranquilo que, em termos, como a Marcela falou bem aí, em termos de exercício, vocês fizeram exatamente o que a gente queria que vocês fizessem, organizar as informações, usaram cores, usaram as tabelinhas aqui, né, mini tabelas, Uhum. fizeram algumas fórmulas de soma, né? Então, é isso. Fica tranquilo aí, não fica comparando o trabalho um com o outro, não, porque como a gente falou antes, cada trabalho tem a sua cara. O importante é vocês colocarem os dados para serem visualizados, para a gente poder ter informação a respeito deles, tá? Beleza, professor. Exatamente, maravilhoso. E eu acho que o mais importante é que vocês tentaram, vocês foram lá, vocês às vezes não sabiam mexer, mas às vezes procuram no Google, perguntam para um amigo, e isso também é muito importante. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Então, assim, igual, muitas das perguntas que vocês me fizeram, foi assim, não, deixa eu perguntar para uma amiga minha que sabe mais de contabilidade para poder dar uma boa resposta para vocês. Então, é sempre bom que a gente já vai criando as nossas conexões e pergunta, a gente sabe que a gente pode perguntar, não, isso eu sei, isso eu não sei, e não tem problema. Então, perfeito, viu, Guilherme? Muito obrigada, excelente participação aqui, estou muito feliz e satisfeita. Obrigado vocês por me tranquilizarem agora. Fica tranquilo, se você quiser mexer na planilha, pode mexer, faz um novo envio, que você fique tranquilo, que todos fiquem tranquilos, que vocês estão atingindo o nosso principal objetivo aqui. Tá bom. Professor, depois só ver direitinho, você consegue baixar no Moodle, né? Você falou que estava tendo problema. Vou deixar anotadinho aqui pra... Beleza, e depois você me fala. Beleza. Ok, grupo E quer apresentar? Janine, Felipe, Tâmara, Ramika, acho que vai dar tempo de apresentar o grupo E. Tem que cutucar vocês. Oh. Cadê pessoas? Pessoas? Às vezes o grupo F, alguém aí quer apresentar, grupo G, Márcia, André, Fernanda, Matheus, Vitor. Vocês podem usar essa aula também agora como uma orientação. Ah, não, eu fiz desse jeito, o que você acha? Então, podem ficar à vontade. A gente apresenta mais um grupo e... Ai! Eu não estou te escutando. Beleza. Ai, eu não tô escutando. Tem alguém escutando? Marcela, tô escutando. Eu não tô escutando o Felipe. Eu também não tô escutando, não. Eu também não. Uai. Ai. Estranho mesmo. Às vezes tenta voltar, mudar o microfone e voltar com ele. Tá bom.
Ó, esse gráfico bonitinho. Eu adoro esses gráficos do Excel, eu acho eles tão lindos. Agora apareceu mutado, vamos ver se vai funcionar. O mais chato de aula online é isso. Ah, agora tá dando pra escutar. Pelo menos um chiadinho. Tá, eu acho que não vai dar tempo do grupo G apresentar hoje, mas a gente pode deixar isso para aula que vem. Aí depois a gente pode ver se a gente faz mais uma aula disso. Senão a gente já vai tentando passar um pouco mais para outros assuntos. Felipe, eu não tô te escutando, menino. Marcela. Oi. Petros, eu lembrei aqui agora que lá na minha planilha, né? Se no segundo ano a empresa continuar, né? O primeiro bibliotecário ele pode tirar os 40 mil dele investidos no ano anterior, você acredita? É verdade, né? Deu um lucro bom. É muito bom, isso é excelente. É bom que a gente consegue usar os gráficos, a gente consegue fazer umas manipulações desses dados. Uai. Não deu ainda. Deixa eu parar aqui a gravação. A Tamara e o Felipe. Nosso grupo entendeu o caso, né, como ele estava proposto no exercício, e a gente entendeu que o Excel seria uma ferramenta para tomada de decisões dos nossos colegas Ellison e Marcílio, que vão abrir a empresa. Então, na próxima aba de investimento, não dá isso. Na próxima aba de investimento, aí a gente tem os dados de como que eles propuseram, né, a fazer esse investimento inicial. A gente tem os gastos com equipamento de laboratório, equipamento de escritório, então total de 121 mil. Aí tem um gráfico mostrando a porcentagem, né, de cada um desses imobilizados, e a gente fez o trabalho pensando que esse investimento seria de capital próprio. Na análise de impostos, que é a próxima aba, a gente tem aí o faturamento deles, né, que é um faturamento fixo mensal de 20 mil com a UFOP, e as alíquotas aí que incidem sobre esse faturamento. E aí está dividido, né, os impostos federais e municipais. E aí tem um gráfico mostrando o que pesa mais, né, em relação a esses impostos, e a gente vê aí que o imposto de renda é o que eles vão pagar mais, no caso. Na próxima aba, a gente tem a análise de pessoal, e nessa análise de pessoal aí que está a questão, que pelos pré-requisitos mostrados no case, a gente já sabia que a empresa não ia dar certo, porque um bibliotecário recebe 10 salários mínimos e um salário mínimo hoje está 1.100. Então, a gente colocou aí, como eles são sócios, estão começando, que um receberia um prolabore, que é o mínimo, 1.100, e o outro estaria lá, né, legalmente recebendo como bibliotecário, e no final eles talvez dividiriam aí as despesas ou os lucros. Mas a gente já via que só de receber os 20 mil reais não seria possível nem fechar o gasto com folha de pagamento, quanto mais resolver as outras finanças, né, as despesas fixas e variáveis do mês. Então, está aí a consideração que seria um sócio e um sócio proprietário e um bibliotecário, apesar dos dois trabalharem juntos. E a gente vê que na folha de pagamento, 35% dela é só de imposto. Eu achei interessante dessa proposta de exercício que ele coloca como pré-requisito algo que muitos empresários esquecem na hora de fazer a gestão financeira, que é já pensar se o funcionário vai sair ou não. E aí, às vezes, quando a empresa tem que fazer algum processo demissional, ela não tem dinheiro. Então, isso foi considerado também, né? E na próxima aba,
A gente tem o fluxo de caixa, que foi pedido para ser a avaliação de 1 ano do negócio. A gente já sabia que ia ser prejuízo. Pelo gráfico, a gente percebe que é um prejuízo cumulativo. Então, o Excel serviria para realmente tomar decisões. A gente vai precisar de fazer, os dois vão precisar de fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Bom, pelo fluxo de caixa, a gente só fez de 1 ano, que foi o pedido. Então, né, a resposta que a gente teria para dar para eles é que se nada modificasse, realmente eles teriam um prejuízo. A gente percebe aí que um ponto de equilíbrio financeiro, né, eles precisariam receber mais 144 mil, um pouco mais do que isso, para empatar, né, com o investimento inicial. E para solucionar esse ponto financeiro, a solução de meta, eles teriam que trabalhar com outros projetos até ter um faturamento mensal de pelo menos 34 mil. E atualmente eles só teriam 20 mil. Se for um investimento todo de capital próprio, né? E se eles quiserem, por exemplo, uma margem de lucro de 70%, aí eles vão ter que aumentar, né, esse faturamento pelo menos para 43 mil reais. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente tentou mostrar mais o que estava constando no exercício. E esse fluxo de caixa é uma ferramenta muito boa, porque você pode mudar lá. Se você for na aba anterior e ver na aba anterior, não, né? Deixa eu ver como chama. Na análise de impostos, que vem pelo faturamento, você consegue mudar aí para 34, 40 mil, você vai ver a modificação que vai acontecer com o fluxo de caixa, que aí lá para o final do ano eles começariam a ter um lucro, se por exemplo fosse para 34 ou 44 mil. Então é isso. Eu adoro brincar com gráficos, assim, eu acho que fica muito legal. Não, isso daqui é muito bom porque da mesma forma que os outros grupos apresentaram também a própria visão deles do exercício, eu acho que simples, não tão diferente do que por exemplo, o Guilherme fez, porque o do Peterson, do Mário, o do grupo C também foram muitas abas, bastante coisa. Eu acho que isso é excelente porque vocês conseguem fazer as ligações entre as tabelas. Então, quando a gente está falando de uma chave que a gente vai ver num banco de dados, é essa ligação entre as planilhas. Então, o que eu estou falando de investimento aqui é um investimento que está numa outra planilha. Vocês estão vendo, vocês conseguem ver aqui que tem o investimento, ponto de exclamação, B5. Então, isso daqui está na planilha de investimentos, que a gente está trazendo para cá, porque você muda só em um lugar. Vocês lembram daquelas regras, de tudo que a gente precisa num sistema gerenciador de banco de dados, as boas características de banco de dados? É que você não vai ter duplicidade da informação. É a mesma informação em vários lugares diferentes sendo reutilizada. E isso é extremamente importante, e eu vi que todo mundo utilizou as fórmulas, todo mundo está utilizando esse ferramental que o Excel dispõe para nós, principalmente para que a gente não precise de ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes, porque você é humano, humanos erram. Então, às vezes, você coloca um 0 a mais, aí vai avacalhar o seu negócio todo, e você vai ficar procurando um erro. E então, utilizando as células de outras planilhas é excelente. Aí você faz um gráfico, porque e foi exatamente o que o Felipe falou. Se você mudar aqui, você vai ver refletindo lá. E que é extremamente importante, porque aí você consegue fazer uma redundância do seu próprio pensamento. Então, você consegue verificar, você coloca a sua planilha à prova, então você consegue fazer uma pergunta para ela: se eu mudar aqui, você vai mudar lá? Então, isso é extremamente importante também e é muito enriquecedor. Eu adorei e estou muito feliz. Obrigado. Então é isso. Mais alguém quer apresentar? Grupo G quer apresentar? Eu acho que chega, né, gente? Já deu bastante, já são 9h30. Então eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma pergunta, alguma reclamação, algum apelo. Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês forem lá no Moodle, vocês vão ver que eu mudei a data de entrega da planilha. E eu também mudei a data da entrega do exercício de modelagem conceitual.
Mas eu gostaria que, pelo menos alguns, enviassem já o de modelagem conceitual para que a gente possa trabalhar neles aula que vem. Pensando no que a Fernanda me mandou por e-mail também, às vezes a gente fazer junto, igual a gente fez na outra aula, eu acho que vai ser muito útil para todos, para que assim a gente consiga dar o passo em direção ao modelo relacional. O que vocês acham? Vocês acham bom? Vocês acham ruim? Professora, eu acho que vai ser ótimo, sim, dessa forma. Não, perfeito, então. Vou tentar mandar o quanto antes de modelagem, para a gente, quando tiver aula para a gente discutir, ficar mais. A gente conseguir visualizar, pelo menos no meu caso, conseguir visualizar melhor. Beleza, não, perfeito, tranquilo. Ah, a Camila me mandou mensagem, tá sem grupo. Pode fazer, se vocês quiserem procurar algum outro grupo aqui agora, aproveita, vamos ver quem tá sem grupo também. Para vocês poderem fazer em grupo, porque principalmente pensando que a gente tem um projeto final. A nossa avaliação final, eu estou avaliando tudo que vocês estão fazendo, esses trabalhos, as perguntas do Forms, tudo vai ser avaliado, mas no sentido de que eu quero ver quem está entregando, quem está se dispondo a fazer, se dispondo a errar, que para mim que é o mais importante. Então, para a próxima aula, que vai ser no dia 31, a gente vai fazer a entrega do exercício de modelagem conceitual, a gente vai olhar de novo o exercício das planilhas, a gente faz junto, porque da mesma forma que a gente conversou a aula passada, é muito importante que vocês compreendam para que a gente está fazendo isso. Para quê, por quê e como. Onde comem, onde dormem. Para que a gente consiga dar um passo para o modelo relacional, para que a gente consiga já começar o nosso projeto de um banco de dados. Porque senão vai ficar muito difícil para alguns alunos, eu já vi aqui que tem pessoas que têm mais facilidade, mas que a gente consiga nivelar todo mundo e que a gente consiga dar um passo que todo mundo consiga ir junto. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou parar de gravar aqui, eu dividi um pouco a gravação para não ficar muito grande, tá?